Dois. Olá, bem-vindo ao podcast Valem. Eu sou a Marisa Oliveira. E hoje, a partir dos próximos programas, espero que vários, nós vamos estar aqui com meu grande amigo Samuel Souza de Paula, professor e especialista em xamanismo, amigo de longa data e que chega aqui para contribuir com todo o conhecimento, com toda a experiência, com toda a vida dele. Então, a ideia é que a gente aqui troque junto sobre um tema e convidar algumas pessoas para estarem aqui com a gente também. Então, de volta ao podcast Valem, eu vou trazer também para vocês, acredita quem? Sabe quem? O Iago, pedindo para ele soltar a vinheta. Iago, solta aí para gente. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que me pediram. Não está satisfeito com a sua vida? Não está satisfeito com algo específico, com um setor da sua vida? Então, eu e o Samuel vamos mostrar alguns caminhos para que você saiba como mudar a rota. E aí, Samuel, bem-vindo, muito obrigada, viu? Agradeço, Marisa, o convite para nós estarmos aqui. Já estive em outra oportunidade como convidado, né, falando sobre temas xamânicos, e hoje vamos aí no tema de insatisfação do viver, insatisfação no trabalho, insatisfação no relacionamento, insatisfação com a vida e com o mundo, né? Porque às vezes as insatisfações vão num crescente que fica até insatisfeito com Deus ou com a fonte de todo o universo. Então, o tema é bastante abrangente, mas acredito que pode ter alguns insights nessa edição de hoje que pode assim, inspirar alguns caminhos ou algumas possibilidades. Sim, o que eu entendo, né, Samuel? Eu entendo que tem que talvez o primeiro passo, né? Talvez o primeiro passo que a gente precisa parar e olhar é perceber essa insatisfação. O que é que está incomodando? Porque eu percebo também que a maior parte das vezes a gente está tão envolvido com tudo que está acontecendo, que a gente entra nessa montanha russa, as pessoas vão entrando em uma montanha russa louca da vida, né? E que essa insatisfação já está ali machucando, trazendo sinais, já tem um incômodo, mas a gente finge que não vê e vai tocando, né? Por vezes a gente nem sabe que está insatisfeito também. A gente fica naquele banho-maria da situação, não sabe se está bom ou se está ruim, só está levando. Só está deixando a vida levar, ou só está deixando que as coisas ocorram e aconteçam, ou, como você acabou de falar, num movimento de sobrevivência, que é aquele sentido de corrida dos ratos, onde você está numa espécie de um hamster lá, correndo e correndo e correndo. Sabe que eu até lembrei de uma frase que está na Alice, no País das Maravilhas, que diz que parece que quanto mais a gente corre, parece que o mundo fica mais rápido ainda, e aí para a gente ficar no mesmo lugar, tem que correr mais rápido ainda, só para ficar no mesmo lugar. Então, tem que correr 3 vezes mais para sair, se movimentar para uma mudança e para algum lugar. E no processo de mudar é algo bem desafiante, porque ele vai pegar um processo de hábito, de atuação cotidiana, um processo de estarmos sempre repetindo aquelas mesmas coisas. Por quê? Porque, de verdade, cá entre nós, assim, mudar não é fácil, não. Mudar não é uma coisa assim, vou mudar. Não é igual a Marisa que vai lá no cabeleireiro, coloca mais luzes aqui. Não Sim. é uma atitude assim que você chega e fala, vai, muda, aí já estou com um novo visual, já estou... Mudar mesmo exige um certo esforço, exige um certo estado de consciência, exige aplicar energia. A gente não muda à toa, porque nós estamos, como seres humanos, se deixar, a gente só fica fazendo as mesmas coisas. Só fazendo as mesmas coisas, porque é confortável, porque é conhecido. Mudar de rota, puxa vida, mudar de rota é algo que incomoda, porque vai entrar naquela ideia de medo do desconhecido. Vai entrar, não sei o que eu vou fazer. Às vezes até sabe, mas na maioria das vezes, não sei o que eu vou fazer. Como é que vai ser dessa nova maneira? Aí a gente está tão acostumado com aquela mesmice, com aquelas mesmas coisas do nosso dia a dia, com aqueles mesmos problemas, que mudar já é uma coisa que, puxa, melhor ficar nessa, né? No banho-maria, de cozinhar essas situações.
acho que aqui você está tratando, está tocando em coisas muito importantes, né? É legal perceber que quando você traz, por exemplo, a ideia, né, e é uma verdade, né, a gente segue repetindo, fazendo as mesmas coisas. É interessante entender que em algum momento você mudou algo e passou a fazer desse jeito essa coisa, seja lá o que for, esse comportamento dentro desse determinado ambiente. E naquele momento isso fez sentido, naquele momento foi importante, naquele momento te trouxe um algo. Então, por um tempo, nós repetimos ali, e ali tem um ganho dentro disto, do passo que foi dado. Mas o que a gente precisa perceber? Que ali estava dentro de um determinado tempo, né, em que fez sentido naquele tempo. E a gente muda, a vida muda, né? O tempo passa e, de repente, não é mais necessário ou não se encaixa mais tanto, não contempla mais tanto aquilo que a gente fez antes. Então, é necessário um novo passo agora, que é este processo de mudança. Mas se a gente ficar apegados aqui nesse lugar, que agora ele se tornou conhecido, acomodado, então, se você ficar preso aqui, né, daí vai para aquilo que o Samuel trouxe, inclusive, vai ficando sem graça, vai ficando sem desafios, vai ficando ali insonso, né? E a gente, às vezes, não percebe que também vai perdendo a força, a vontade, a alegria que nós tínhamos antes. Mas, para isso, a gente quer alegria daquele jeito lá, daquele mesmo jeitinho que era. Aqui não vai ter mais, porque aqui já cumpriu esse papel. Já se cumpriu algo na sua vida. Então, qual é o novo passo? Que é um pouco que o Samuel está trazendo, na direção que precisa de uma coragem para isso. Mas você tem que abrir mão, você tem que se desapegar desse lugar que você estava antes. Então, as pessoas trazem, eu estou insatisfeito com algo. Tá, tem que ter uma mudança. Mas quem que está disponível para mudar? É fácil? Não. Uma mudança requer esforço, você está certo, é isso mesmo. Tá? Mas também não é fácil ficar nesse lugar aí insonso, né? Na verdade, quando a gente desce para cá, para esse planeta, parece que nada é fácil. Uhum. Tudo é um certo desafio. A gente vem sim, chega aqui com uma certa alegria e contentamento e curiosidade, como é o aspecto que nós vivemos na fase da infância, e nesse aspecto, inclusive, para quem acredita que tem confiança e convicção de que também viveu outras experiências de outras vidas, vem com esse intuito, não, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou mudar, agora eu não vou repetir o que eu fiz nas vidas anteriores, agora eu vou ser um novo ser, essa vida eu vou arrasar. Aí chega aqui, tem um monte de desafios e questões, e aí vai ficando, além do esquecimento, vai ficando para trás todos aqueles combinados anteriores. Uma coisa é os extremos, uma coisa é a gente voltar para os extremos e tentar impulsionar isso para os extremos, de colocar muita energia. Agora eu não estou contente com isso. Aí quer colocar uma mesma energia, assim, não estou insatisfeito com esse relacionamento. Olha o que acontece normalmente também com as pessoas. Estou insatisfeito com esse relacionamento e ele quer mudar rápido, ele vai e termina aquele relacionamento e vai para o outro. E o outro repete o mesmo processo, as mesmas convicções, as mesmas conexões. Uma falta nesse ponto, nesse quesito de uma introspecção para realmente conhecer a si mesmo de qual é o passo que eu quero fazer, para onde que eu quero ir, ou pelo menos qual é o novo, para onde que eu quero mudar. Porque às vezes não sabe nem para onde é que quer mudar. E o que precisa ser mudado em um relacionamento com a outra pessoa, nesse quesito de estar com um outro ser. E aí você vê o mesmo relacionamento se repetindo para aquela pessoa e com outra pessoa, com o mesmo roteiro e as mesmas conexões. Ou seja, mudou de relacionamento ou de campo de pessoas, mas não mudou de ser, ou mudou de pessoa, ou mudou de atitude. Para mim, existem 3 caminhos que podem gerar um processo de mudança na vida. 3 caminhos não, há 3 fatores que eles instigam esse processo de mudança, que façam com que a gente, como seres humanos, possa modificar essa ideia de vida, essa ideia de comportamento, essa ideia de pensamento, essa ideia de se livrar, porque não deixa de ser vícios. A gente fica naqueles mesmos processos viciantes em termos de circular o mesmo sistema, o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos, as mesmas energias e os mesmos comportamentos, que não deixa de ser um vício. Então, da mesma forma que com 3 fatores você muda
vícios, você muda comportamento, você muda também processos de vida. São fatores humanos, não é fatores totalmente espirituais. Mas começa, sim, com esse autoconhecimento, com essa reflexão. Para onde é que eu estou indo? Perguntas fundamentais, você pode até começar com aquela anterior. De onde eu vim, né? De onde eu vim, como é que eu estou caminhando agora? Estou satisfeito com o caminho que eu estou caminhando agora? E para onde eu vou? Para onde é que eu vou nessa minha rota da vida? Você vê que no cerne dessas três perguntas e no cerne desse comportamento que está trazendo satisfação para a pessoa, existiu uma escolha. Ele escolheu, eu escolhi, nós escolhemos. Por isso que nós estamos nesse caminho. Nós estamos no caminho porque já fizemos uma escolha. O primeiro ponto é essa escolha, é um fator principal ali. Eu estou escolhendo o que é que eu vou vivenciar na vida, eu estou escolhendo o que é que eu vou curtir ou vou compartilhar, ou estou escolhendo até o que é, para mim, uma situação limitante. Estamos escolhendo nesse processo também. Então, o primeiro passo ali nesse caso é escolha. Será que a gente tem todo esse poder de escolher assim? Às vezes eu fico pensando que tem coisas que a gente fica lá parado, tão estacionado, e não sai, e fica enrolando, sem coragem, né, de crescer, de se desenvolver, de dar o próximo passo, que às vezes a vida vem e dá um empurrão na gente também, né? Por quê? Porque a pessoa já escolheu ficar parado, sem querer mudar, e sem querer transformar. Aí, como a pessoa escolheu não mudar, porque é uma escolha também, se entrar e ficar nesse âmbito, aí sim vem aquele pé na bunda. Mas quem que vai olhar para isso e falar assim, não, eu estou escolhendo ficar estagnado. Eu estou escolhendo não crescer. Então é o seguinte, eu escolho que agora eu vou ficar aqui. A gente não faz isso, né? Samuel tem razão. Tá? Por isso que é muito importante dentro disso que está vindo aqui para a gente, uma questão da gente perceber esses incômodos, né, através do trabalho do autoconhecimento, dessa coisa morna que às vezes a gente vai indo, até que a gente vai percebendo essa insatisfação. Porque isso também está a nosso serviço, né? Uma insatisfação significa que você está fora da satisfação, né? Então, se a gente para e não quer só tirar a insatisfação, porque a maior parte das vezes o que a gente faz é isso, né? Eu quero quero que pare de doer, quero que pare de incomodar, né? Mas eu não quero dar os passos para que isso aconteça. Então, mas se a gente, ao invés de querer sair deste incômodo, para e olha para esta insatisfação como uma amiga, ei, amiga, o que você está... Sabe aquele amiga, o que você está querendo me dizer que eu não estou vendo? Então, a insatisfação, ela está a nosso serviço também, né? Sempre. Para este processo, talvez, dessas escolhas que, às vezes, a gente ou está no inconsciente, que eu estou escolhendo não fazer, que sim, é uma escolha, ou às vezes está no consciente, eu estou fingindo que não é comigo. Pode acontecer? O que você acha? Essa questão de estarmos sendo amigos desses aspectos é algo fundamental. Por quê? Porque exatamente aquelas questões que podem nos incomodar, ou aquelas questões que possam nos colocar para baixo, ou aquelas questões que podem nos deixar com sentimentos um tanto quanto contrários ao que a gente acha e chama de positivo, tem um tesouro ali por detrás. E todos os aspectos, eu penso assim, que todos os aspectos que existem em todos os seres humanos, todas as emoções, todas elas, seja satisfação ou insatisfação, a raiva ou o contentamento, a alegria ou a tristeza, o amor ou o medo, elas são todos aspectos que são existentes dentro de nós, é por isso que, inclusive, que nós conseguimos perceber no outro. E, na maioria das vezes, a gente não quer mostrar esses aspectos por conta da relação com a sociedade. E o pior ainda é quando chega nesse ponto que a gente não quer nem mostrar esses aspectos e nem quer ver esses aspectos ou esconder esses aspectos de nós mesmos. E aí a gente vive num processo de vida que não traz nenhuma satisfação, ou seja, nós já estamos abraçados, agarrados, grudados, conectados com a insatisfação e nessa conexão com a insatisfação, a gente não está aprendendo com ela. Talvez uma prática seja interessante, colocar uma cadeira na nossa frente e convidar mesmo essa amiga em insatisfação. O que é que ela está trazendo para nós como sendo um aspecto positivo? O que é que ela está trazendo para nós
nesse processo de vida, porque tem sempre no fundo um tesouro por detrás de qualquer sentimento e de qualquer percepção de vida. Tem sempre alguma sabedoria ali por detrás. Descobrir isso, ir em busca disso no diálogo, porque é um diálogo, porque se você não coloca como diálogo, aí só vem vir vozes. Aí você vai vir como se fossem vozes críticas suas, da sua cabeça. Então, quando você coloca ela na sua frente, por exemplo, a insatisfação, ela vai ensinar alguma coisa. Ah, estou insatisfeito. Ah, o que, que ela está fazendo? Pode ser que ela fale assim, estou insatisfeito. E aí vai falar muito, é porque eu estou fazendo isso há tanto tempo, estou querendo inovar, estou querendo fazer uma coisa diferente. Ou estou insatisfeito, parece que não, já deu. Acho que agora é o momento de eu ir para um outro momento. Não é só praia que eu gosto de montanha também, eu quero ir para montanha agora, estou vivendo muito tempo na praia. Não, agora eu estou nesse processo de estudos só de psicologia, não, agora eu quero fazer uma coisa mais de hermetismo, alguma coisa mais de taoísmo. Você vai ouvindo o que é que essa sensação quer dizer. Primeiro de tudo, ela vai dizer que a gente não está tão legal assim, por isso que a gente está indo para um processo de mudança. E se a gente for ir a fundo nessa questão, a todo momento essas emoções, tanto da satisfação quanto da insatisfação, elas estão ali caminhando lado a lado. A integração com a insatisfação é que é abraçar ela e chamar ela para o nosso convívio e dizer assim, me ensina. Os povos nativos vão dizer que toda e qualquer emoção ela precisa ser vestida, cantada, dançada e vivida. Porque se ela não passar por um processo como esse, ela vai ficar um gigante, um monstro, um espírito demoníaco que vai atazanar a pessoa e vai jogar para o buraco ou vai jogar para um estado negativo de ser. Então é bem interessante a gente sim fazer as amizades, até com esses aspectos que podem ser considerados aspectos sombrios do nosso ser, mas que tem um tesouro. E no caso, como a gente está falando aqui hoje, insatisfação, aprender com essa insatisfação. Você quer ver uma coisa a mais? Coloca de um lado na cadeira a insatisfação e coloca no outro a satisfação. Agora que eu entendi que o que me traz satisfação, que é o gatilho para a minha satisfação, é esse, que até a minha própria psicologia, ou meu próprio interior está respondendo através da própria satisfação, coloca a satisfação aí do lado e aprende com ela também. O que é que me traz satisfação? O que é que me traz alegria? O que é que me traz contentamento? O que é que me traz coisas boas e significativas para o meu viver e para o meu caminho, para que ele seja um bom caminho? Porque quando a gente está nesse estado, a gente vai nessa frase que você colocou no título, né, dessa nossa partida de hoje, mudança de rota, e a mudança de rota vai vir com essas sinalizações, ou seja, tanto a insatisfação quanto a satisfação vão ser sinalizações do caminho nessa mudança de rota. Tem uma coisa que é bem interessante também. Nem sempre a mudança de rota, ela é uma mudança, você tem que mudar alguma coisa fora. Às vezes, o que a gente percebe é que a mudança de rota precisa ser dentro, né? Porque ao longo da minha vida eu vivi alguns processos, às vezes, de insatisfação, e que, de verdade, o que eu percebo? Eu percebo que ter permanecido naquele processo, né, me trouxe uma grande possibilidade de crescer algo e que eu não mudei algo fora. Porque também tem uma coisa da gente querer sair muito rápido do desconforto, né? Nós vamos ficando assim muito fracos, fragilizados, a gente não vai criando casca, a gente não vai criando força, muitas vezes, para bancar também. Então, um certo grau de insatisfação, um certo grauzinho de dor, de desconforto, pessoal, faz parte do processo. Senão a gente fica em uma coisa lá infantilizada, né? Em que a gente só quer o prazer, só quer o prazer, só quer o prazer, que está a quilômetros de distância do que é o processo evolutivo, o processo de desenvolvimento, que é o que está na vida. Então, hoje também tem uma fala das pessoas estarem numa fantasia, esse é o que eu percebo, das pessoas estarem ali numa fantasia de que eu só quero viver prazer, não me incomode, só tem que ser satisfação, e isso não existe. Isso nos coloca num lugar fragilizado. E quando a gente vai viver daí algumas coisas na vida, daqueles que chegam, a perda de alguém que a gente ama, os processos de doença, os nossos próprios processos de doença, de alguém que está próximo da gente, uma puxada de tapete, que tudo isso faz parte do viver, né? Aí a gente não dá conta. Qualquer coisa a gente chora que nem criança,
né? E quer que alguém me pegue no colo, né? Então, essa questão da gente entender essa insatisfação, da gente poder conversar com ela, e de fato, né? Acho que qual que é o ponto aqui que você começou a trazer quando você falou das existências, para que eu estou aqui, né? Então, isso que eu estou fazendo na minha vida hoje, esse ponto que tem essa insatisfação, seja um relacionamento, seja seu trabalho, seja o que for, né? Isso está em equilíbrio, isso conversa com a minha essência, isso conversa com quem sou eu, porque se não está conversando com a minha essência, se está me distanciando de quem sou eu, se está se distanciando do que é elementar, essencial e importante, aí tem que ter uma mudança de rota, né? Porque senão tudo agora eu só quero, como é que a gente brinca? Chupetinha na boca, né? Bom, nós é gente, e como a gente é gente, Ok. de um lado é um lado da satisfação e do outro lado é a insatisfação. Vai conviver com esses aspectos em todos os momentos da vida, em todas as situações onde a gente vai escolher viver, ou deixar de escolher, ou escolher não escolher na vida. Vai estar convivendo com esses aspectos. É o nosso lado prazeroso e o nosso lado desprazeroso, ou sem prazer de viver. Ambos vão estar juntos no processo de desenvolvimento como seres humanos, sem exceção. Vai estar ali junto. Você pode estar no ápice, lá no alto da montanha, no seu ápice da carreira, no seu sucesso em todos os momentos, assim, estou muito na euforia e tudo mais, mas vai estar de um lado lá, satisfação e a insatisfação. Esses aspectos, eles vão estar convivendo com a gente, porque nós estamos num mundo e num processo de manifestação que é dual. E nessa dualidade, onde a gente enxerga a vida, inclusive, para aprender com essa, em meio a essas dualidades, para ter outras reflexões diante dos mistérios da vida, vai ser constante. De um lado, um aspecto, do outro, o outro aspecto. E algo que você comentou, que também é uma atitude relacionada à nossa postura diante de. Diante da insatisfação, a maioria das vezes nós vamos escolher 3 caminhos interessantes. É um ligado à fuga, fugir da insatisfação, fugir do desprazer, fugir da dor, fugir desses aspectos que são incômodos, que nos faz ficar triste, que nos faz ficar dolorido, que nos incomoda, que nos apurrinha, que faz com que a gente fique naquela postura, não. Esse é um dos aspectos que tem relacionado à insatisfação. O outro é negociar. Não, vamos negociar, peraí, como é que eu posso lidar com essa questão dessa insatisfação? Negocia, quem é que eu posso pagar para me ajudar? Eu vou pagar aquela terapeuta ali, porque ela pode me dar uma forcinha, ou aquela consteladora, porque aí vai dar uma resolução legal, eu vou fazer um descarreguinho também, eu vou naquele outro lugar ali, e aí vai querer, peraí, mas não é tanto assim, né? Não é, aí tenta negociar com esse processo da insatisfação. E o outro, terceiro caminho, é você ir em busca do outro lado da moeda, que é em busca da satisfação, ou em busca do prazer, ou em busca da alegria, ou em busca dessa conexão que possa elevar ali um aspecto do que a pessoa quer viver. São caminhos e posturas que nós podemos desenvolver em relação a essa conexão da insatisfação, mas que, penso eu, o mais interessante é colocar mesmo, encarar face a face, de frente mesmo, e ver o que esses aspectos todos têm a dizer. E, às vezes, por que não, colocar esses aspectos para conversar entre si e depois me trazer um feedback do que é que eles querem nos trazer nessas conexões. Processos de mudança vai ocorrer também, como eu falei, o primeiro passo para mim é a decisão. Seja você escolhendo mudar ou não mudar, é uma escolha que a gente está colocando. Nós estamos todo momento com essa possibilidade de escolher, e se a gente não escolhe, alguém escolhe pela gente, alguém de fora vai influenciar um pensamento ou um aspecto externo vai ter um aspecto de escolha. Então, por isso que eu digo que sim, que a gente precisa, independente da situação que a gente vive, estar 100% responsável pelas nossas escolhas, 100% responsável pela nossa vida, 100% responsável pelo que nós estamos nos sintonizando.
tendo clareza de que esses aspectos emocionais, de comportamento e de vida, eles estão vibrantes, estão com a gente caminhando lado a lado na nossa vida, a gente fica sentindo até um pouco mais assim, não uma pessoa que controla, mas uma pessoa que tem discernimento. É como se você fosse viver uma vida em uma terceira pessoa. Eu aqui, consciência, coordenando esses sentimentos e essas relações na vida. É, é claro, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que esse é um excelente caminho e acho que é o caminho. Mas também fico pensando, né, Samuel, que aí a gente já está em um grau de consciência, de muita clareza para tudo isso. E que às vezes a gente está ali naquela dor, naquela insatisfação, a gente não consegue estar neste nível de clareza. Né? E daí é legal a gente ter, de repente, algumas dicas para poder chegar nisso, que é onde vai alavancar esse processo. Né? E agora talvez a gente possa entrar e explorar um pouquinho nessas pequenas dicas mesmo. Né? Eu acho que uma das coisas que está na fala do Samuel e que é essencial é buscar ajuda. Né? Ajuda no quê? Busque uma ajuda terapêutica, busque alguém para você, busque um amigo para conversar, mas um que vai falar para você o que ele está pensando, e que você possa ouvir isso de um lugar de escutatória ativa. Né? Mas buscar uma ajuda, uma terapia, buscar algo que te leve para esse se aprofundar. Você falou da constelação, né? Eu sou consteladora. Então, muitas vezes o que a gente observa é as pessoas chegarem com uma questão, com uma dor, com algo, e daí elas entregam ali para você, tipo assim, então é isso que eu quero constelar, e tipo assim, resolva o meu problema. Isso não vai acontecer com a constelação, não vai acontecer com nenhum outro caminho. Não vai, porque é um processo de mudança, pode trazer clareza, pode te ajudar a enxergar algo, mas o movimento de crescimento, ele tem que ser seu, né? Tem que buscar mais lucidez em todos os processos. Né? Então, busque ajuda, busque alguém que você confia, que você fez o primeiro passo, não funcionou, busca outro. Né? O que não falta são pessoas prontas, preparadas para ajudar. Né? Mas perceba que não fique perdendo tanto tempo esperando, e vou chegar, ou no morno. Não, atua. Né? Atua, faça a escolha, faça a escolha, a decisão realmente de atuar dentro desse processo. Antes de falar um pouquinho mais sobre isso, este ponto aqui dos passos, nós estamos aqui como convidado também com a gente hoje a Geórgia, né? A Geórgia Ludovica, querida aqui, alguém que investe muito também nesse autoconhecimento há muitos anos. Gel, obrigada por você estar aqui. E se você tiver alguma coisa aqui para contribuir com a gente, se você foi Samuel aqui, a gente sai falando, né? Se tiver uma pergunta, traz para a gente, por favor. Bem-vinda, Gel. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar com vocês também, né? E surgiu uma pergunta para mim. Por exemplo, quando uma pessoa ela toma consciência, ok? E ela escolhe ou decide a mudança, né? Então vamos dar um exemplo. Eu decidi, escolhi agora a perder peso, né? Eu estou insatisfeita, eu quero perder peso, ok. Eu sei o que eu tenho que abrir mão, né? Das coisas dos doces, enfim, das coisas gostosas. Eu sei, é mais fácil a pessoa entender a ação que ela tem que tomar nessa decisão. Quando é um aspecto, eu não sei se dizer se é emocional. Se você tem um processo de mudança, você até tem consciência do que você tem que mudar. Mas, pelo menos para mim, é mais fácil quando eu penso, por exemplo, na dieta. Eu sei o que eu tenho que abrir mão. Mas tem diferença nesse e no emocional mesmo? Porque eu ainda tenho uma confusão. O que eu tenho que abrir mão aqui para mudar o rumo da minha vida? Entenderam? Assim, tem o emocional e tem aquela coisa que está ali, que é fácil você identificar o que você vai abrir mão. Ô, Gel, eu acho que na sua pergunta, eu acho que a gente parte do mesmo ponto. Independente se é uma questão de uma dieta, né, que na realidade a gente precisa dar um passo atrás e entender aqui, né,
o que eu quero, o que eu estou buscando com. Senão, o foco que você está colocando é no que eu vou perder. Então, eu vou perder o quê? Eu vou perder o doce, eu vou perder a comida gostosa, ou o que eu vou perder? Mas o caminho aqui é o que você vai ganhar e o que você está buscando. Né? Por isso que é importante, dentro do que a gente está trazendo, descobrir qual é o ponto de insatisfação. Qual que é a motivação, qual é o impulso, pulso na direção, dentro do exemplo, de se buscar um emagrecimento. Né? E perceber também que no momento em que você está aqui buscando emagrecimento, algo se perdeu para o caminho já houve uma perda. O que se perdeu pelo caminho, né? Que agora eu estou querendo recuperar. Daí é autoestima, é disposição, é a saúde como um todo. Então, qual que é o peso daí, quando eu coloco de um lado da balança a saúde, tudo que eu posso fazer na minha vida, que eu quero realizar, dentro da minha essência, do que eu entendo aqui estou, que eu preciso deste corpo para realizar. Se eu coloco de um lado da balança, o que eu ganho, e o pudim que eu vou deixar de comer, claro que tem outras coisas aqui também, ou o que eu vou investir numa atividade física para realizar essa saúde, né? A gente precisa ter muita clareza do que eu vou ganhar, do que eu quero, que é a dualidade que o Samuel trouxe. Eu ganho e eu perco, eu ganho e eu perco. Qualquer comportamento vai trazer ganhos e perdas para nós. Tá? E se às vezes, né, você está dizendo assim, não tem muita clareza. O emocional e o mental, eles vão estar sempre muito juntos. Né? Mas é importante aqui, pessoal, a dica aqui é não fiquem olhando para as perdas. A pergunta da Gel nos traz esse convite que a gente pode explorar aqui, que é bem legal. Não fiquem olhando para as perdas. E isto pode ser um vício de comportamento, de estar na vida, de qual está sendo o meu olhar para a minha vida, o quanto que eu fico olhando para perdas, perdas, perdas. Na dualidade, quais são os ganhos, 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 ganhos da sua vida? Né? Eu acho que eu iria por aí, você, Samuel. Até mesmo os doces traz muitos ganhos, é por isso que é tão gostoso, é por isso que a gente fica viciado, né? Você vê a história lá do Mahatma Gandhi, né? Chega lá a mãe com a criança e ela pediu para Mahatma Gandhi fazer o seguinte, ensinar aquela criança, falar para aquela criança que comer doce, muito doce, é prejudicial, é muito ruim, é muito difícil. Ele falou, tá bom, volta daqui a uma semana. Aí, na semana seguinte, chega lá a mãe com o filho lá para Mahatma Gandhi e falou assim, criança, realmente não é legal comer doce, é ruim comer doce, não é bom para a saúde comer o doce. Aí a mãe falou, mas você podia ter falado isso da semana passada? É, mas até a semana passada também comia doce. Então, a gente tem esses vícios de constância, de alimentos, e eu sei porque eu mudei minha alimentação e é realmente o desafio, porque a gente quer, fisiologicamente, aqueles hormônios, aquelas qualidades, aquele prazer de usufruir. Então, tem um ganho direto ou secundário em relação à questão dos doces. Primeiro ponto, então, é, se a pessoa chega com uma escolha de que sabe o que é, porque ela falou, sabe, já sabe que quer mudar para ter uma saúde ou para ter uma melhor processo de alimentação, já sabe uma coisa, então já escolheu, já tem uma escolha ali, uma decisão. Aí vem um segundo ponto interessante e importante. Por que aquela mãe levou o filho para Mahatma Gandhi? Porque o Mahatma Gandhi era uma pessoa conhecida, que as pessoas admiravam, considerado um sábio, uma pessoa que pode trazer uma inspiração, e ele foi muito, mas muito coerente, porque falou assim, só vou ensinar aquilo que eu posso passar por uma situação semelhante e aconselhar aquela pessoa. Eu só posso aconselhar aquilo que eu vivi. Hein? Então, foi coerente nesse sentido. Eu vivi, passei pelo processo. Eu vi que era difícil deixar de comer açúcar para mim poder fazer um conselho para aquela mãe que levou aquele filho. Então, é um processo ali que é um passo, que é o primeiro passo dessa escolha, decisão e coerência. Segundo passo, que é para sair desses vícios. Juntar com outras pessoas, porque às vezes a gente sozinho é desafiante a gente sair de um processo. Juntar com outras pessoas é algo que
Ajuda. Por que ajuda? Vamos imaginar que o círculo de amizades da Jorge é só gente que gosta de todas as sextas-feiras é pizza. É a noite da pizza, sexta-feira. Às quartas-feiras é a noite das guloseimas, dos doces maravilhosos. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir mudar aquela dieta dela com esse círculo de amizades, de pessoas com que ela convive. E é o mesmo que acontece, por exemplo, com uma pessoa que está adicta de algum tipo de vício. Por que é tirado daquele ambiente? Por que é tirado daquelas relações de amizade? Por que às vezes até tem que levar a pessoa para um outro lugar e fica num retiro ou vai para outra cidade por conta desses vícios? Porque a comunidade e as pessoas em torno influencia. A gente quer ser aceito. E aí a gente cria, inclusive, um círculo de amizade que é aceito. Mas, Georgia, por que você vai querer emagrecer se você acha você tão fofinha? Tão gostosinha? É só esse É só pedacinho. assim, mais um docinho, não vai fazer nada. E essa influência ali dessa relação com as outras pessoas faz com que a gente, inclusive, tenha uma resposta de aceitação. É mesmo, né? Eu posso. Se a gente quer mesmo, a gente precisa também mudar até o ambiente e as relações. E quando a gente muda, você observa bem. Às vezes, quando você tem um processo, você já deve ter passado por um processo assim. Você pensa de uma determinada maneira, tem um determinado comportamento, se age de determinada forma, aí você mudou. Você começou a ler uns livros doidos aí. Aí você começou a ficar doido também. Só que aí os amigos do convívio não eram doidos, não. Aí o que aconteceu? Os amigos falaram, nossa, essa Jorge tá ficando estranha. Não tá muito certa, não, tá ficando meio doida. Porque tá com as ideias diferentes. Aí o que vai acontecer? Vai mudar as amizades. Vai mudar pelo menos a frequência com que você vai interagir com essas amizades, com essas pessoas, com um círculo de apoio. Segundo passo do processo de mudança. Primeira decisão. Segundo é um círculo de apoio. Há algumas pessoas que pensam de maneira que condizente com aquilo que você vai decidir, porque a gente é influenciável. Se a gente vai fazer um curso com a Marisa, às vezes a gente vai ter trejeitos de conexões com ela. Vai fazer um curso com o Wagner, vai virar piadista, porque vai começar a querer contar piada, vai ter... porque é o círculo de pessoas que vai traindo uma espécie de, na área espiritualista, é egrégora, mas é um holopensene, uma energia de sintonia de conexão. Aí vem o apoio. No caso da questão do apoio ligado à questão da alimentação, por que existe o vigilante do peso? É exatamente esse processo. Juntar com outras pessoas que passam por processos desafiantes e que superou, e que um vai instigando o outro. Que legal, ó, toca aqui. Mais um dia conseguimos superar esse processo de não me alimentar com aqueles alimentos que são negativos ou que não trazem saúde. Então, é um segundo passo de processo de mudança de conhecimento que facilita, né? Um fator que facilita o processo. Já decidiu, já sabe, e sabe que é difícil pra caramba mudar. E aí vem um grupo de pessoas que pode estar ajudando. São excelentes caminhos, né? Hoje as redes sociais, que às vezes a gente acha um grupo dentro da rede social que está seguindo uma mesma direção. Realmente tudo isso facilita muito, são excelentes caminhos. Quando a gente não sabe, né? Então eu tenho a insatisfação e eu não sei direito o que é, né? E daí com isso eu também não sei direito o que fazer. Eu acho que aqui tem que se tomar um cuidado, Gel, do quê? De não ficar muito tempo nisto de eu só vou dar o passo quando eu souber o que é. Né? O que é importante? Quando você começa a entrar com alguns movimentos, esses movimentos, essa experimentação, né? Isso também vai te trazer informações. E você pode também ir descobrindo, é isto e não é isto, é isto e não é isso. Você entra em uma seleção. Né? Há de se tomar cuidado. Eu percebo muitas pessoas que às vezes ficam anos dentro de um ponto, insatisfeito, mas eu não sei direito o que vou fazer, se a gente olha para a carreira. Né? Muitas pessoas chegam para atendimento comigo nessas condições. Eu estou insatisfeito com isso, eu não quero mais. Eu não quero isso, mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei ainda onde eu vou me realizar. Eu não sei para onde eu... Tá, e daí passa, daqui a um ano eu encontro, então eu não sei, eu estou insatisfeito, mas eu ainda não sei, eu não consigo achar, né?
Tem muito. Eu não sei qual é a minha missão. Eu não sei, eu sei que eu vim para uma coisa especial, mas eu não sei qual é a missão. Não sei. E fica no não sei. Né? Dentro disso, a gente já falou hoje, você está tomando uma decisão de continuar onde você está. Porque enquanto não houver um movimento de saída de alguma forma, você continua onde você está. Sem perceber, a gente está tomando uma decisão, sim, neste não fazer. Então, uma dica que eu sempre dou é assim, faça o X em alguma coisa e comece a experimentar um pouquinho. Se exponha um pouco, ou vá para um grupo, ou leia um livro, ou estude sobre o tema, experimente, entra um pouco, vá fazendo essas mudanças dentro disto que está te incomodando, né? Como que a gente reorganiza a rota, que é a proposta do nosso encontro aqui. Como reorganizar essa rota a partir dessa insatisfação? Vá se expondo a algumas coisas, vá experimentando coisas novas. Vá se permitindo, se exponha, arrisque, né? Porque isto vai te mostrar muitas vezes, vai começar a trazer mais clareza, vai amadurecer um pouco mais esse processo. E faça isso também de que forma? Faça isso de uma forma mais tranquila, mais orgânica para você. Às vezes as pessoas querem chutar o balde. Então, eu vou pedir demissão desse trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Só que não preparam essa transição, essa mudança. Às vezes a gente precisa chutar o balde mesmo, tá bom. Mas podemos fazer isso de uma forma mais tranquila, olhando a transição, construindo isso, aprendendo, se fortalecendo. Perceba que você está no processo de mudança de rota. Né? Você vai organizando. Muitas vezes, né, quero dividir algo que eu já... É uma estratégia minha. Né? Nas várias crises que eu já entrei e entro muitas vezes, uma das coisas que eu faço, às vezes eu nem sei direito o que é, ainda não está claro, mas eu estou ali olhando, eu estou pondo ali na cadeira uma interrogação ali na minha frente. Eu começo a organizar os meus armários. E eu começo a organizar armários, começo a organizar gaveta, e vou ali, eu vou tirando, eu vou arrumando, eu vou pondo fora, eu vou abrindo espaço, eu vou... Consciente, é um processo consciente, é lúcido. Com isso, eu também vou organizando aqui internamente, eu vou trazendo mais clareza. Vai organizando o seu entorno e vai cuidando de você. Né? A Gel falou agora há pouco, a Georgia falou agora há pouco sobre o exemplo do emagrecimento. Né? Então, você está cuidando da sua alimentação, você está cuidando do seu sono, você está cuidando, tem uma atividade física, você está cuidando de você. À medida que a gente vai cuidando de nós, a gente vai tendo esse carinho, você vai organizando o seu entorno, vai ficando mais fácil esse exercício do que eu quero e do que eu não quero, neste momento da minha vida, o que cabe, o que não cabe. Você vai abrindo espaço. Né? Isso traz lucidez. Não tenham pressa dentro do processo, mas não deixe que ele dure uma vida inteira. Né? Faz sentido, Samuel, para você? Vou compartilhar, já que está falando de emagrecimento e essa questão também de decisão e desafio de mudança de rota em relação ao alimento, eu já tive muitas mudanças, várias mudanças em relação à alimentação. Por bons anos eu já fui vegetariano. Já era um processo desafiante, mas que tinha uma motivação muito grande ali, que era a motivação de interatividade com seres espirituais, com ideias espiritualistas e tudo mais. Aí chegou um momento e chegou uma conexão mais premente em que a minha mudança de alimentação era relacionada à minha saúde, em que se eu não parasse especificamente com alguns tipos de alimentos, o que ia acontecer com o meu corpo físico é que ele ia gerar algumas complicações. Então, chegou um ponto em que a minha alimentação ela teria que ser uma mudança drástica. Eu teria que cortar, então, toda a lactose, todo o glúten. E, para mim, cortar o glúten foi um desafio fenomenal, porque eu fui observar a minha alimentação e a maioria dela era glúten. A maioria dela era formada de glúten, era a fonte de alimentação que tinha. Decisão eu tive, porque se eu não fizesse isso, quem é que ia criar os meus filhotes? Eu coloquei alguns motivos aí,
Quem é que ia criar os filhos? Minha companheira ia dar conta sozinha? Provavelmente sim. Mas eu queria fazer ainda muitas coisas. E os livros? Quem é que vai escrever os livros que eu quero escrever? Quem é que vai fazer o programa de TV? Você entendeu? Que é algo que é para mim fazer e não outras pessoas. Então, eu fiz um pacote que me motivava, poxa, vale a pena eu ganhar mais tempo de vida se eu mudar essa alimentação, mesmo que ela não seja lá a alimentação mais gostosa, porque eu vou confessar, tem coisas que têm uma afetividade no meu paladar que você não encontra em quem tem uma alimentação vegana e sem glúten. Não mesmo. Então, você tem uma outra conexão para você ter uma visão. Não é uma coisa assim muito prazerosa nesse sentido, mas eu coloquei como sendo algo que me inspirava o processo de mudança. E aí eu me juntei com uma pessoa maravilhosa, que é a minha companheira. Você viu? O primeiro passo foi a decisão, com todos os prós que pode ser colocado. Depois foi a minha companheira, não tinha um círculo específico gigantesco. Primeiro foi com ela, primeiro foi comigo, depois foi com a pessoa mais próxima de mim, que estava correndo, porque a gente come todo mundo junto, e as crianças também comem todo mundo junto. Aí foi com ela. Aí o incentivo dela foi fazer comidas que não tinham glúten, que eram veganas. E aí me facilitou com que meu processo de mudança também se tornasse mais factual, mais factível, mais presente. Até hoje ela vem com receitas novas nesse processo de conexão, ou seja, é um segundo passo ali, que é juntar com as pessoas. Aqui eu sei, aqui eu encontro aliados no processo de mudança para essa nova rota da minha vida, que é me alimentar de uma maneira mais vegana e sem glúten. E o terceiro passo, que é importante no processo da mudança, é repetir. A gente fica repetindo durante anos alimentações, ela repete o processo de alimentação sem glúten e vegana, mas ela não repete a receita, ela varia as receitas, mas repetir no sentido de eu estou me alimentando com esse tipo de alimento, com esse tipo de alimento. E aí o que acontece com a repetição? Eu passo a gostar e fico muito contente com cada novidade que a minha companheira traz. Meus filhos já sabem como é que é a minha alimentação e meus colegas também. E aí eu não sou influenciado, porque eu estou com um círculo forte de conexões de que, olha só, estou em busca e estou me alimentando num processo de repetição. Ficou um hábito, torna-se um hábito. Agora eu estou num novo desafio. Meu desafio é isso daqui agora. Porque desde pequeno eu não tinha um hábito de beber água. E aí nos meus exames e nas minhas perspectivas que eu preciso beber mais água. Até o mês passado, o meu limite era 1 litro e 200, 1 litro e 200 de água por dia. Agora estou no processo de aumentar para 3 litros por dia. E está sendo um gigantesco desafio. Mas toda vez que eu vou beber água, eu me parabenizo. Cada gole é uma parabenização. Caramba, estou conseguindo. Às vezes eu termino 1,5 litro de água, eu fico meio que enjoado de tanta água, porque nunca tinha bebido água nessa resistência, nessa encadenação. Só era suco desde pequeno ou era refrigerante. Agora, com água, é um desafio de processo de mudança. Aí, o que eu faço? Eu me junto comigo mesmo. Eu aviso para as pessoas, olha, mais no sentido de comunidade, agora estou bebendo água. Mais água. E aí tem repetição. Aí todo dia, daqui a pouco, a gente muda de rota nesse passo a passo, nesse gole a gole, nesse prato a prato da nossa vida. Ok, pessoal, vocês percebem que a gente tem aqui pano para essa manga aqui, ó, que não acaba mais. Se você gostou do tema, se você quer que a gente explore mais esse tema, manda uma mensagem, escreve para a gente pode continuar também dentro desse tema. E também, de repente, fazer um programa exclusivo falando sobre a questão da alimentação, a questão da saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho, né, em sociedade com o Dr. Wagner Paiva. Nós temos um programa voltado para o emagrecimento, para o restabelecimento da saúde como um todo, né? Então, é um tema que eu adoro, é fantástico e muita gente está precisando ouvir mais para poder cuidar mais da sua saúde. Então, escreve para a gente que a gente fala mais sobre o tema. Iago, tem alguém mais aí, algo que você queira trazer para a gente aí? Sim, já também queria agradecer a Jorge, muito obrigado por ter colocado
esse pontinho que abriu tanto esse leque aqui pra gente. Agradecer também aos membros que estão por aqui e dizer que eu não consigo ver quem tá online. Para mim aqui só aparece 0 pessoas. Mas eles estão presentes, então agradecer ao Igor, agradecer a Laura, agradecer ao Thiago Arantes e também colocar aqui o comentário do Igor que ele disse assim: passei 10 anos com essa insatisfação sem um entendimento. Quando mudei a minha relação com ela, tudo mudou e encontrei o meu caminho. E deixou aqui um sorriso e uma estrelinha pra gente. Então, obrigado pelos comentários, obrigado por estarem aqui participando, a gente já tá com um tempinho já em cima. Era isso, sobre os registros. Legal. Igor, quero te falar uma coisa, querido. Olhe para esses 10 anos, né, com muita gratidão. Né? Sabe o Samuel tomando água aqui, falando, ai, que bom, estou conseguindo, né? Então, deixe fazer um cata-joias desses 10 anos dentro desse seu processo, né? De tudo que te trouxe. E é legal a gente escrever isso, sabe? A gente documentar, e que legal, parabéns aí para você, que bom, feliz por você ter achado esse caminho que você está trazendo aí, que você se encontrou. Sim, Iago, obrigado, Gel. Espero que a gente tenha contribuído aí com o seu questionamento. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Samuel, muito obrigado por você ter feito este encontro aqui comigo. Nós vamos fazer outros. Sua última fala aqui para esta mudança de rota, por que você contribui aí nessa última fala para o pessoal? Esteja consciente a cada passo do processo de insatisfação e satisfação, e em todo e qualquer processo de mudança que possa vir na sua vida, seja uma mudança espiritual, intelectual, emocional ou mesmo física. Valorize, porque é através do processo de modificação, de transformação, que você entra num outro patamar na espiral da vida e vai desenvolvendo um negócio chamado sabedoria, e aí daqui a pouco você vai se tornar até mais do que isso, co-criadores ou seres que manifestam uma expressão de vida muito mais presente e elevada. Ok, muito lindo. E eu quero fechar também aqui, dentro desse tema, desejando muito que você escolha, que você vá atrás, que você busque, realize ser feliz. Vai ser feliz. Não fica muito tempo insatisfeito, não. Mexe, não tenha medo de mexer, não tenha medo de mudar, não tenha medo de correr o risco de ser feliz. Invista, busque ajuda, faça o que você tiver que fazer. Né? A minha dica, o meu desejo aqui para você é só que você não fique aí parado, né? Insatisfeito com a vida, porque tem tanta coisa legal para a gente viver em todos os âmbitos. Ok, vamos deixando aqui esse nosso tema. Né? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, Iago, Samuel, Georgia, Igor, todos vocês que estiveram aqui com a gente, participaram do nosso encontro. E este programa, ele vai sempre ao ar às terças-feiras, às 20 horas. Contribua, venha, manda mensagem, fala para a gente o que você acha que a gente pode melhorar. Fica com a gente, participe do processo. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro no Valem. Eu, você, Samuel e todos nós. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, Samuel.